Bem-vindo ao Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio. Eu entrevisto nesse programa candidatos das principais capitais do Brasil. O critério de convite levou em conta a importância do partido, a diversidade ideológica, a trajetória dos candidatos e a posição nas pesquisas. Eu recebo nesse programa de hoje Benedita da Silva, candidata do PT à Prefeitura do Rio de Janeiro. Candidata, bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigada pelo convite e poder estar aqui, mais uma oportunidade de conversarmos a respeito de nossa cidade do Rio de Janeiro. Antes da gente começar a entrevista, vamos conhecer um pouco da trajetória da candidata. Criada no Morro Chapéu Mangueira, Benedita da Silva se destacou na militância social, ainda na Associação de Favelas do Rio de Janeiro. Foi professora, auxiliar de enfermagem e servidora pública. Ocupou diversos cargos públicos. Foi vereadora entre 1983 e 1986, elegeu-se deputada federal em 1986, reeleita em 1990. Tornou-se a primeira negra no Senado em 1995. Foi vice-governadora e governadora do estado do Rio de Janeiro e ocupou o cargo de secretária estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. Em 2011, voltou à Câmara dos Deputados. Foi reeleita deputada federal em 2014 e 2018. Candidata, a senhora, aí a gente viu aí pela apresentação, esse longo currículo, essa longa história na política. A senhora agora completou 78 anos, é uma liderança reconhecida, né? Tem conseguido se reeleger para os cargos de deputado federal. Por que a senhora aceitou, a essa altura do campeonato, esse desafio de disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro mais uma vez? Sérgio, nós vivemos um momento difícil, né, na política brasileira. É bom que se diga que a nossa cidade, a minha cidade do Rio de Janeiro, não me permitiu recusar, desde o primeiro momento, né, o convite e até mesmo o apelo feito pelo Partido dos Trabalhadores, que era de uma aliança com o PSOL, vindo de vice numa chapa com o Freixo. Isso não foi possível, e aí o partido chegou e disse: olha, nós temos que ter uma candidata e seria muito natural que a candidata fosse você. Houve um consenso no partido, eu que amo o Rio e vejo a situação do Rio, vejo essa situação difícil, né, para todo mundo, principalmente até mesmo para a classe média, né, e as pessoas que mais precisam. Então, eu aceitei realmente, sabendo que é um grande desafio, mas que eu não poderia, depois de tanto tempo, com 40 anos praticamente de vida pública, e recusar, nesse momento, a estar somando, né, com os esforços que a oposição, que a esquerda tem feito pelo Brasil afora, aceitando ser candidata na minha cidade. A senhora foi responsável pela consulta que levou ao Tribunal Superior Eleitoral a decidir pela partilha proporcional de recursos de campanha entre candidatos negros e brancos. E depois o Supremo Tribunal acabou decidindo que essas regras já valem para essa eleição. Qual a importância dessa decisão, tanto do TSE quanto do Supremo? Olha, muito importante, até porque nós tivemos uma reforma eleitoral, e nessa reforma eleitoral nós já colocávamos, baseado no Estatuto da Igualdade Racial, que deveria ter ações afirmativas e que nós deveríamos ter proporcionalidade na presença, né, dos negros e negras nesse contexto, né, eleitoral. Não conseguimos, só conseguimos com as mulheres, e dentro esse fato, nós buscamos fazer com que fizemos uma consulta na qual nós dizíamos: não mexe tanto na regra do jogo, não mexe na regra do jogo, apenas esses percentuais, nós teremos que ter uma proporcionalidade nessa representação que a população negra terá, tanto masculina quanto feminina, dentro do contexto eleitoral, né? Com os fundos, presença na televisão, né? E isso foi já garantido para esse ano. Primeiro, a população negra tem tido muita dificuldade de ter sua representação. Não é por falta de
qualificação, não é por falta de liderarem os processos, estão sempre nos movimentos, mas existe uma coisa que é fatal, né? Que é, primeiro, a decisão e, primeiro, o fato de que nós precisamos ter dinheiro. As campanhas se tornaram campanhas caríssimas, né? E precisamos, no interior dos partidos, ter a prática, né, de trabalhar essa desigualdade que existe, essa desigualdade étnica de representação dos partidos políticos. Por exemplo, o PT, nós já temos não temos problemas, porque já trabalhávamos políticas de ações afirmativas, políticas de cotas, sempre tivemos essa bandeira, então não tem problema. Mas para outros partidos, né, começaram a problematizar, dizendo que deveria ser para o próximo ano, não para a próxima eleição, 2022, para não valer para agora, mas nós tivemos aí, então, essa votação, quase que unanimidade, para que seja feita agora. E isso vai mudar muito. Nós temos essa oportunidade, vai mudar um pouco a cara, né, do Congresso de 2022, acreditamos que agora nas câmaras municipais, né? Como mudou a política de cotas para as universidades, nós mudamos a cara desse país, né? Com médicos, engenheiros, advogados, né? E é isso que nós estamos buscando fazer agora na representação política eleitoral. Agora, candidato, por outro lado, a senhora foi excluída da galeria de personalidades negras pelo presidente da Fundação Palmares, né? Como é que a senhora recebeu não só essa exclusão, como os ataques posteriores que ele fez à senhora? É que nós vivemos uma intolerância tremenda no país, e isso se manifesta, e nós vivemos o racismo institucional. Ele está aí colocado. Tem aqueles que cumprem, evidentemente, até muito estimulado, né, pelo chefe da nação, né, que trata como arroba, né, os quilombolas, né, que acha que a escravidão foi boa para nós, negros e negras, e os indígenas também, né, que acha que tem muita terra para indígenas. Então, vem dessa concepção, né? Essa concepção, então, não tem leitura, não conhece a história do Brasil e são racistas. E por isso que nós precisamos criar um Estado antirracista. E a forma mais didática de assim fazê-lo é que, na manifestação deste cidadão, nós entramos na justiça contra ele. E não é a primeira vez, várias vezes, né? Nós temos aí o Frei Davi, que tem feito um trabalho excelente, o MNU, né, IPCN, outras instituições de negros e negras, né, e organizações não governamentais que têm se manifestado constantemente. Quer dizer, retirar, né, dali da galeria da Fundação Cultural Palmares, ela foi criada exatamente isso, eu sei, eu fui a relatora na criação da Fundação Cultural Palmares, ela foi criada exatamente para isso, para estimular, né, para promover essa nossa cultura negra brasileira e indígena brasileira. Então, você tem um cidadão que diz que Zumbi não existiu, então tira Zumbi, né? Então não existiu aqui Palmares. Então, Mandela, imagine Mandela, retira Mandela, porque Mandela, para ele, era apenas um ex-presidiário. Ex-presidiário por que causa? Foi preso por que causa? Saiu, foi presidente da República, mostrou que era um homem capaz de não ter ódio, de não ter absolutamente nada passando por que ele passou, veio unir as Áfricas, e chega esse cidadão, né, com essa ideologia que eu digo e afirmo e reafirmo, né, é o que hoje governa o país, né, o Palácio Central. Essas são as concepções, né, passando, como dizem eles, a boiada em tudo que é nosso, em tudo que é nacional e tudo que é de negros e negras e indígenas que estão sofrendo nessa nação. Então, é isso que nós estamos vendo. Agora, candidata, como todos os prefeitos
dos mais de 5 mil municípios, todos vão assumir uma situação financeira muito complicada no ano que vem, uma situação, na verdade, de caos social, de problemas econômicos, desemprego em alta, aumento da miséria, da fome, queda na arrecadação. Isso no Rio de Janeiro parece um pouco pior, dadas as circunstâncias que o Estado, de forma geral, e a cidade estão metidos aí já há alguns anos. Como é que a senhora pretende enfrentar? Vamos começar pelo aumento da desigualdade. Como é que a senhora pretende enfrentar esse problema que vai se intensificar a partir do ano que vem? Olha, Sérgio, tem que ter prioridade. Um governo, diante de uma situação como essa, e eu volto à questão que eu digo isso de Lula, porque foi isso que ele fez. Bota o dinheiro no bolso do pobre, daquele que mais precisa. E nós vamos ter, né, esse capital de giro, né, capital interno. Nós vamos aumentar o produto interno das periferias, dos mais necessitados. Isso é uma das coisas que é preciso fazer. Então, a política de emprego ela se faz necessária. Então, nos moldes anterior, porque com a pandemia, né, nós estamos vivendo hoje, eles querem aqui identificar um novo normal. Não, não tem nada normal. Isso não pode ser normal. Um índice grande de desemprego na cidade do Rio de Janeiro, o Brasil voltando para o mapa da fome e essas famílias inteiras morando embaixo dos viadutos, nas calçadas frias das ruas. Então, o que é que nós estamos pensando? Primeiro, nós temos que agir, nós temos um plano emergencial para isso. Primeiro, com a questão da população vulnerável, essa que está nas ruas. Nós temos na cidade do Rio de Janeiro, e principalmente pelos centros, né, que sempre onde aglomeram mais as pessoas, que estão nas ruas por duas situações. Umas porque não têm casa, outras porque perderam o seu emprego, deixaram de pagar o seu aluguel, perderam suas casas, outros que têm realmente comprometimento psíquico. Então, nós precisamos criar, primeiro, albergues, para que essas pessoas possam estar abrigadas, essas pessoas possam estar alimentadas, essas pessoas possam tomar o seu banho, passar a noite ali, tomar o seu café da manhã e nós buscarmos um recadastramento para que nós possamos atender a própria demanda da cidade do Rio de Janeiro, que nós estamos precisando. Nós estamos precisando, por exemplo, de gari comunitários, e nós possamos trabalhar essa população. Né? Nós temos gente que está na rua hoje como vendedor ambulante, que é preciso que a gente regularize a sua situação para que ele possa vender com tranquilidade os seus produtos e que a prefeitura possa fiscalizar esses produtos, que não sejam produtos oriundos de qualquer facilidade que se possa fazer, de qualquer contrabando que se faça. Né? Nós precisamos também, recadastrando essas pessoas, olhar para elas e ver a qualificação, porque como o desemprego na cidade do Rio de Janeiro também envolveu, né, as estatais, como BNDES mandou embora, Banco do Brasil, mandou embora a Caixa Econômica, Eletrobras, Petrobras. Então, nós temos mão de obra qualificada aí vendendo picolé na esquina. Então, nós pretendemos, dessa forma, olhar para isso. E nós pretendemos criar, eu primeiro estou falando da alimentação desse povo, nós estamos pretendendo criar uma coisa chamada o prato feito, que é o nosso antigo PF, né? Antigo não, presente PF, né? Para que os restaurantes, com essas pessoas cadastradas, eles possam servir esse PF sob o contratado pela prefeitura, né, no combate à fome, que nós vamos criar, combate à fome carioca, né? E essas pessoas cadastradas, elas não vão só acompanhar isso, né? Nós vamos ver como elas podem estar sendo inseridas na atividade econômica, né? Do que elas sabem fazer, dentro daquilo que elas sabem fazer. E com esse cartãozinho,
né? Nós vamos manter os restaurantes abertos, nós vamos alguns bares abertos, onde eles terão essa refeição e a gente já está garantindo aí, né, o emprego do garçom, já estamos do cozinheiro, nós estamos garantindo o emprego para as pessoas nessa área, né? E estamos tratando da questão da economia solidária. Queremos inserir também, é um projeto dentro da comunidade, que é criando o Banco Popular Carioca. Esse banco vai tratar da moeda carioca. A exemplo do que está acontecendo hoje em Maricá, que é a moeda Mumbuca, moeda que ela tem transitado, agora ela já saiu do território, já tem em toda a cidade, você encontra lojas e que recebem, né, essa moeda Mumbuca, que é esse cartão que nós queremos estimular, incentivar dentro das comunidades. No primeiro momento, essa moeda é para trabalhar todas as favelas da cidade do Rio de Janeiro. Candidata, desculpe interrompê-la. Qual seria a vantagem desse projeto, de ter essa moeda, vamos dizer assim, paralela? Qual é a grande vantagem que ela traz? A vantagem dessa moeda é que você vai ter crédito e, através do seu crédito, do crédito que você vai com, a gente pode dizer, quase que com juros zero, né? Você vai poder abrir o seu negócio, empreendedorismo individual. Nós estamos no desemprego, infelizmente, não é essa a política de relação de trabalho que nós gostaríamos, mas é o que nós temos para emergencialmente ajudar, e nós vamos encontrar várias áreas dentro dessa comunidade. É um que tem a sua lojinha, né, que vende o vestido que a costureira fez, que precisa ampliar, que precisa colocar ali, né, mais equipamentos, uma máquina que precisa comprar, né? Tem outro que tem a padaria, tem outro que é chargista, que quer abrir ali o seu laboratório, quer gravar o seu CD, o outro quer trabalhar na área da cultura, outro digital, porque nós estamos numa era digital e é preciso que essa tecnologia chegue também a essas comunidades. E essas comunidades, então, possam desenvolver, dentro da sua criatividade, né, a sua economia. E isso faz a diferença. Em Maricá, para dizer o que essa moeda foi capaz de garantir de que as pessoas pudessem fazer isolamento social, e com isolamento social elas não ficaram desempregadas, porque elas tiveram a cobertura da prefeitura com auxílio emergencial, e os seus negócios, que ficaram durante um tempo parados, não tiveram prejuízos, porque elas puderam cobrir, e agora voltando às suas atividades com o Banco Popular, quer dizer, a moeda Mumbuca, também ali dando a eles condições de reabrirem os seus negócios. Então, é isso que nós queremos fazer com as favelas. São milhares e milhares, são jovens, são mulheres, né? São idosos até, da minha idade, que ainda estão numa atividade econômica nas suas comunidades. Candidata, sempre será uma pergunta recorrente, é sempre a mesma coisa, principalmente nesse momento, é de onde vem o dinheiro para financiar esses projetos? Dinheiro nós temos. É só você estabelecer a prioridade. Nós temos fundo na área da assistência, nós temos fundo municipal da assistência. Você tem o fundo municipal da saúde. Você tem fundo para desenvolvimento. Você tem o Bolsa Família, que eles reduziram na cidade, nós queremos ampliar. Nós temos como inserir, e na medida em que a gente tenha uma meta, né, de atender 350 mil famílias de imediato, você põe dinheiro na mão dessa gente, essa gente vai fazer render. Você tem esse dinheiro, nós fizemos isso no Brasil inteiro, e isso aconteceu, mudou, e nós também entramos num momento em crise econômica. É isso que precisa fazer para a cidade. As pessoas têm que ter dinheiro imediato, e ela vai fazer girar esse capital, e
nós vamos também fazer o seguinte: nós vamos rever contratos abusivos, né, sonegação de impostos, não vamos aumentar os impostos. Nós vamos atrás dos sonegadores, aqueles que são devedores da prefeitura, né? Nós vamos atrás dele, que é isso que se deveria ter feito. E quando você vai ver contratos abusivos que tem várias áreas. Da saúde, então, nós vimos aí recentemente os escândalos que têm acontecido. Tem também no transporte, que a gente quer tratar também da mobilidade urbana, né? De incentivar para que tenhamos mais investidores, quer dizer, arrumar a cidade de forma, da Zona Sul até a Zona Oeste, de forma que as pessoas se habilitem a estar de volta, investindo na cidade do Rio de Janeiro, como o corredor que nós queremos fazer na Avenida Brasil. Concluir aquela obra do BRT, isso vai beneficiar e beneficiar muito. Estimular e incentivar todo o comércio da Zona Oeste. Você dá emprego na Zona Oeste. Se você faz casas populares no entorno e nesse corredor da Avenida Brasil, se você cria escolas, que podem ser escolas particulares e escola pública, você coloca centro educacional técnico para atender, as empresas voltam. Nós perdemos muitas empresas ali na Avenida Brasil, e nós queremos que volte. Tudo isso é emprego, tudo isso é recurso para a cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem que estabelecer prioridade. Nós estabelecemos a prioridade e vamos começar por aí. Agora, candidata, outro problema também grave que se herda aí é a questão da saúde, primeiro pela pandemia e segundo pela sucessão de escândalos. As organizações sociais viraram, na verdade, no Brasil inteiro, em particular no Rio de Janeiro, um antro, né, de denúncia de corrupção. Esse caso das OS é só uma questão de gestão, de transparência, ou é preciso mudar esse modelo? Precisa mudar, e nós vamos. A nossa proposta é que nós temos a Rio Saúde, é uma empresa municipal, ela deverá fazer as contratações, ela deverá fazer a fiscalização, ela deverá fazer as compras, porque as OS têm comprovadamente, não só por conta dos escândalos, não conseguiu dar conta. Evidente, não, antes e durante, porque nós temos muitas clínicas fechadas, né? A saúde da família abandonada, nós temos as UPAs faltando profissionais. Durante todo esse período do governo municipal, ele foi, ao longo desse governo, demitindo mais de 3.000 trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, e isso também nós precisamos contratar profissionais também com qualificação especializada para tratar das outras doenças fora esse processo. E, por isso, nós temos que dar o quê? Fortalecer o Sistema Único de Saúde, que a situação poderia ter sido bem pior, e eles queriam acabar com o Sistema Único de Saúde. A emenda 95, ela faz o quê? Ela faz exatamente com isso, né? Congela por 20 anos, tira o recurso da saúde, bilhões da saúde, bilhões da educação e da assistência. E o que nós temos que retomar agora é arrumando, começar do zero realmente e colocar as coisas nos lugares. E as OS, é claro que nós não queremos causar pane mais do que nós já temos na saúde. Então, será um processo gradativo, mas é emergencial que a gente comece a trabalhar com as empresas públicas que nós temos. O que essas empresas podem fazer melhor do que as empresas públicas? Se você tiver ali a contratação qualificada, colocar os equipamentos nas UPAs, nas clínicas da família, acabar com 350.000 pessoas numa fila, esperando consulta, esperando o resultado de exame, esperando tudo isso. Nós precisamos abrir leitos para tratar de especialidades, de cirurgias que precisam ser feitas, né? Principalmente as mulheres. Nós precisamos, mulheres e criança e idoso,
né? Nós temos um hospital atendendo a população infantil, né? Nós temos idosos, temos pessoas que têm o que a gente chama de doença crônica, tratamento crônico, que essas pessoas têm que ser, é claro, tratadas. Nós temos os agentes comunitários de saúde que precisam voltar ao seu trabalho, voltar porque eles são importantes. Então, por exemplo, a clínica da saúde é a porta, né, de entrada para o atendimento à população do SUS, beneficiários do SUS. Então, isso está acontecendo e nós não estamos vendo uma outra solução senão essa, porque está um caos realmente a saúde. Nós precisamos, inclusive, dos equipamentos. Nós não vamos colocar mamógrafo dentro de nenhuma igreja. Os equipamentos da saúde têm que estar na saúde. Nós queremos um Estado laico, defendendo as pessoas. Não importa a religião a que ela pertence, ela tem que ser uma pessoa atendida. E é isso que nós vamos fazer com a saúde na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, candidata, a senhora fala em Estado laico, no primeiro debate, parece que vai ser o único nesse primeiro turno, o prefeito Marcelo Crivella diz que a senhora esqueceu os preceitos bíblicos. Como é que a senhora responde isso? E, na verdade, também eu queria saber como é que a senhora avalia essa gestão do Marcelo Crivella aí na prefeitura. Olha, é interessante, porque eu pensei que eu estivesse ali num debate Pensei, não, eu estava num debate para a prefeitura, né? Se era para a gente falar de religião, a minha igreja é outra, e o meu pastor também não é ele, entende? Então, é evidente que a gente tem que ter um tratamento com as pessoas, né? E ele, como ele foi e é seletivo a nível da religiosidade dos outros, né? Talvez ele tenha a necessidade de dizer que eu não estou nos meus princípios bíblicos. Mas nos meus princípios bíblicos, também ele deve ter razão, porque se for comparar os princípios bíblicos que norteiam a sua vida cristã com os meus, nós somos totalmente diferentes. A Bíblia é uma só, mas ele interpreta de outro jeito, né? A minha Bíblia, que é a dele também, mas o meu conceito, manda eu cuidar dos doentes, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos marginalizados, dos caídos, fala de desenvolvimento, não manda ninguém passar com um trator em cima de um monte de famílias que ocupou irregularmente, sem dar a elas condições, outras opções, né? Pelo menos o que eu tenho como princípio cristão não me permite isso. Não me permite não falar com candomblessista, não falar com homossexuais, não falar com isso, que a minha não permite. Então, realmente, ele tem uma coisa, nós não estávamos dentro do mesmo princípio bíblico, porque parece que ele tem uma que é diferente da de todo mundo, porque não se porta como um gestor que, independente da sua religiosidade, ou, pelo amor de Deus, né? Eu tenho 78 anos de idade. Eu tenho 50 e tantos anos de evangélica. Ninguém nunca me viu trocando o púlpito pelo palanque. No palanque, eu sou palanque, sabendo que nós, enquanto cidadãos, temos direito de crer em quem quisermos e não crer em coisa nenhuma. E isso não pode inviabilizar a minha relação com o Estado naquilo que me é de direito. Então, essa é uma das diferenças que nós temos. E como é que a senhora avalia o mandato do Crivella? Não, ele foi péssimo. Começou dizendo que ia cuidar das pessoas e não cuidou das pessoas. Não cuidou. Ele se cuidou de muito pouco e cuidou dos iguais, né? E ele fala tanto de princípio bíblico, e nós aprendemos que é fácil amar o irmão, agora ame seu inimigo, que eu quero ver. Então, ele partiu para esse princípio, né? Ele não tem escuta, né? Ele não ouve. Ele foi acabando com um monte de situações na cidade do Rio de Janeiro que mexeu, além, muito antes da pandemia, que mexeu com a economia da cidade do Rio de Janeiro. Qual é a política cultural que ele tem para a cidade do Rio de Janeiro, que ele desenvolveu na cidade do Rio de Janeiro?
só olhou com um olhar de quê? Religioso, festa da carne, acaba o carnaval, aí acaba isso, acaba não sei o quê. É isso? Quando dá divisa enorme, o turismo da cidade do Rio de Janeiro, me diga qual foi o turismo que foi implantado aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente sequer tem uma agenda turística. Não tem agenda turística, não tem uma agenda cultural para a cidade, e o nosso programa de governo tem, porque eu sou evangélica, assumidíssima, eu digo para todo mundo que eu sou pentecostal, eu sou militante, e por ser essa militante, eu sei que a gente precisa cuidar de todas as pessoas, da cidade como um tanto. Como eu quero dormir, saber que eu estou tranquila, que a minha religiosidade ela não foi contra aquele que não tinha casa, aquele que não tinha comida, que eu, através da minha religiosidade, respeitando um Estado laico, eu pude cumprir, né, com os deveres meus enquanto gestora pública, que já fui gestora pública, e até hoje não se tem no meu currículo alguém que tenha chegado para dizer, olha, isso deixou de acontecer por conta da religião dela. Que isso? Isso não pode. Então, é preciso, eu aproveito para dizer que a gente tem uma agenda cultural, que a gente vê muito importante. Estou conversando com o pessoal do cinema, a gente quer criar um polo de cinema ali naquela área portuária. Aquilo ali não fizeram nada, começaram, disseram que ia ser muita coisa. Nós vamos revitalizar aquela área portuária para negócios, para polo de cinema. Nós vamos também ajudar a revitalizar, né, onde a gente tem ali aquela do samba, né? Como é que é a escola de samba? Ela dá emprego para muita gente o ano inteiro. Está todo mundo desempregado aí, porque não teve o carnaval, porque aí vai dizer, foi a pandemia. Não, já estávamos em crise. A pandemia, claro, nós queremos estar nesse isolamento, mas isso não impede de que você tenha, né, outras atividades que possam envolver essas escolas durante o ano inteiro, porque elas também têm seu braço social, ela forma, qualifica as pessoas, ali tem arte, né? Ali tem muita arte que as pessoas também profissionalmente aprendem ali, né? E as mulheres, gente, eu vou sempre falar das mulheres, principalmente as mulheres negras, né? Que são as nossas matriarcas, né? Elas da escola de samba, né? Nós na gastronomia não tem igual, essas mulheres trabalhando, né? A chamada velha guarda, né? Das escolas de samba, elas não são só velha guarda da escola de samba, elas são patrimônio histórico, elas têm a história do Brasil na cabeça, elas têm os contos, né? Ela tem essa coisa do combate ao racismo, elas sabem o que é ser nega véia nesse país, e ela tem história para contar para os seus netos, para os seus bisnetos. Então, essa cultura é que eles não conseguiam enxergar. Como é que eu posso fazer uma avaliação de alguém que não enxerga isso? Que só enxerga, sabe, o que ele quer enxergar, né? Eu não vou botar alguém que não entenda absolutamente nada de teologia e vou me sentar com ela e vou tentar destruí-lo através da minha teologia. Não é justo, isso não é democrático. Nós já chega, nós já estamos vivendo o neofascismo muito forte nesse país. Eu recebi aqui Benedita da Silva, candidata do PT à Prefeitura do Rio de Janeiro. Candidata, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e boa sorte na campanha. Eu que agradeço. Se vocês não tiverem candidatas, eu sou Benedita da Silva, candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro, junto com a enfermeira Rejane, e meu número é 13. Continue a acompanhar a nossa programação e até a próxima. Até a próxima.